Olá, pastelinos! Como vocês estão? Eu estou um mês de quarentena. Eu já estou começando a subir pelas paredes. Mentira, eu já subi, já desci, tô aqui de novo. E depois de muito tempo procrastinando, falei, por que não, né? Vamos atualizar as coisinhas do pastel. E aí a Aline começamos a fazer resenha dos livros que a gente já tinha lido faz horas. E aí falou, né? Vamos gravar o vídeo. Faz uns 6 meses que eu não tenho vídeo novo aqui, mas não tem problema, a gente vai gravar mesmo assim. Eu vim falar sobre uma coisa que me aconteceu. Eu falei, por que não falar sobre isso? Eu empaquei em muitos livros ano passado. Eu comecei a ler e falei, não vai dar. E alguns porque, tipo, não tava interessante, outros porque eu fiquei muito incomodada enquanto estava lendo eles. E eu ficava assim, preciso dar uma pausa, respirar, ler outra coisa. Aí eu selecionei 3 livros pra falar aqui pra vocês. O primeiro deles é o Conto da Aia, que assim, né, já foi lançado há muito tempo. Eu sabia disso? Não, descobri quando eu comecei a ler ele. E aí, o que acontece? A Aline já tinha comprado ele fazia um tempão, eu falei, vou ler. Aí eu peguei, li um capítulo e falei, vou ler outra coisa. E aí eu fui, né, tipo, eu li um pouquinho dele, aí parava, lia de novo, parava. Mas é porque ele... Não que ele seja um livro chato. Eu vi muita gente falando que ele era um livro chato. Eu falei, gente, não é um livro chato. Mas talvez não sei, a pessoa não tenha se sentido atingida pelo livro da forma como eu me senti atingida por ele. Então tinha algumas coisas que eram faladas que eu ficava, está muito próximo da gente, entendeu? Tipo, tá muito... Os personagens são muito reais, então isso acabava me deixando um pouco angustiada. O que me motivou a ler ele foi que o clube do livro lá da faculdade onde eu estudo falou assim, olha só, esse ano a gente vai ler umas distopias, né? Vocês podem opinar, assim, qual livro vocês querem ler. Eu falei, interessante. Aí o livro de março era contar, e eu falei, eu acho que eu vou ter que terminar de ler esse livro mais rápido do que eu pretendia ler ele. E aí eu peguei pra ler, ainda não consegui, tipo, pegar ele de onde eu tinha parado e terminar de uma vez. Eu tive que dar umas pausas e respirar e falar assim, eu estou chocada. E no fim das contas ele é um livro muito bom. Ele é bem denso, ele é bem complexo de você entender algumas coisas, porque você vê pelo olhar de uma personagem, tem algumas coisas que não fazem sentido e você fica, cadê a resposta disso? E a resposta disso vai chegar lá no final. Então se você não tiver muita paciência pra esperar e pra entender, você vai ficar muito irritado. Se você chegar no final e não souber que tem uma continuação, você também vai ficar muito irritado, porque você vai ficar, tá, e agora? O que eu vou fazer? Mas ele é bem interessante. Eu comecei a ver a série, mas eu só vi 3 episódios, que tem 1 hora cada episódio, é tipo um filme. E não foi nem um terço do livro ainda. Mas ela é bem interessante, eu recomendo até o de assistir, 3 episódios. E o livro também é muito bom, ele é muito tenso e ele vai fazer você pensar assim, de repente se colocar no lugar daquela pessoa. Não sei se por ser mulher tenha me doído muito mais as coisas que aconteciam no livro. Então se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, eu adoraria conversar, porque olha, não deu. O segundo livro é O Senhor das Sombras, da Cassandra Clare, que eu demorei mais de um ano pra terminar de ler ele, porque eu fiquei muito irritada. Tem tem muito personagem. E começa... as coisas não se acertam, entendeu? Elas só pioram, tem muito desentendimento, tem muito drama, tem muito desencontro. E ele termina com uma morte que eu não esperava, que eu não queria, e aí eu fiquei de luto também e fiquei... Depois que eu terminei de ler ele, eu fiquei numa ressaca assim, literária, que eu falei, não vou ler mais nada também, porque eu fiquei muito triste. Eu falei, você não pode matar um personagem desse jeito, entendeu? E eu terminei muito tempo pra ler ele também, porque tem alguns capítulos que ele termina assim, te dá um soco na cara, você descobre alguma coisa que, sei lá, aconteceu nos Instrumentos Mortais ou nas Peças Infernais, aí você fica... beleza, você tinha que resolver isso justo agora, assim, nesse momento. E aí você para pra pensar e pra refletir. Mas ele é uma continuação de, sei lá, tem uns 14 livros antes dele. Então, eu acho que pra você se sentir tão impactado com algumas coisas que acontecem, você tem que ter lido os outros. Se bem que toda a série dos Artifícios das Trevas tem, sei lá, no mínimo 600 páginas cada livro. Então tem muita coisa. E nesse livro a autora, ela tenta abraçar muitas coisas, como muitas bandeiras, vou dizer assim, tipo, tenta abraçar a questão do autismo,
a questão de relacionamentos tóxicos, muitas coisas mesmo. E você pode acabar se identificando com muitas delas, em muitos personagens, tipo, não... Tem livro que você se identifica com uma coisa só, tipo, tá falando sobre um tema específico e você pode ou não se identificar com ele. E nesse livro tem vários temas e várias bandeiras, então você pode acabar se sentindo atingido até por duas delas ao mesmo tempo. Então é um livro que eu não consegui ler ele direto por causa disso também. Só que eu atualmente, quando paro pra ler alguma coisa e eu vejo alguma coisa que eu fico, olha, não vai dar, aí eu paro e fico, mas poderia ser de outra forma, entendeu? E aí isso me faz ficar brigando com vários livros. Mas eu vou tentar parar com isso. Mentira, é muito bom fazer isso, gente, recomendo. O último livro que eu escolhi pra falar é O Construtor de Pontes, que é do mesmo autor da menina que... do mesmo autor da menina que não... Meu Deus! Da menina que roubava livros. E ele também foi um livro que eu demorei muito tempo pra ler. Ele é muito denso também. E também ele conta a história de uma família. E também conta todo o processo de luto. Mas ele conta também como que é o luto em vida. Porque é uma pessoa que tá doente e sabe que vai morrer e sabe quanto tempo vai levar pra morrer. Então você acompanha isso na leitura e isso mexeu pra caramba comigo, porque você e todos os personagens... É uma família que tem 5 filhos, então você pensa, a pessoa que tá morrendo é a mãe. Então você tem toda a história, mostra como que era a vida da mãe, como que era a vida do pai, depois como eles se conheceram, como que eles formaram a família, tipo, é a história de uma vida, passa uns 25 anos de história pra mais dentro do livro, então é um livro que eu consegui ir parando, se eu não me engano tem 5 partes, não lembro exatamente quantas partes tem, mas eu conseguia parar ele nas partes, terminava uma parte e deixava outra parte pra ler depois, e por isso eu fui postergando e fui terminando de ler depois, porque ele conclui uma parte da história e depois você pode parar e ler outra época da vida deles, por exemplo. E você vê como que é o sofrimento deles com a mãe deles morrendo, e isso dói muito. E depois a separação do pai dos filhos quando a mãe morre. Ele deixa os filhos e os filhos ficam, beleza, agora a gente vai ter que se virar sozinho e se cuidar sozinho. E eles ficam com muita raiva, e depois esse pai aparece e fala: olha, um de vocês poderia me ajudar a construir uma ponte? Isso no fim das contas acaba sendo uma metáfora, você vai acabar entendendo da forma como você quiser. Eles realmente constroem uma ponte. Mas isso também mostra como que a gente conhece o personagem aqui nesse momento e depois no outro momento, e você pode pensar coisas completamente diferentes deles. E nos momentos que você conheceu eles, você não consegue ficar com raiva. E o livro também começa, eu vou contar a história de um assassino. Aí você fica, tá, quem é o assassino? E depois que você descobre quem é um assassino e por que chamou ele de assassino, você fica... Eu não consigo te odiar, entendeu? Então, esse é um livro... Ele é muito legal. Eu não sei se todo mundo gosta... Não é um livro que eu acho que todo mundo vai gostar de ler. Eu sei que a maioria dos livros não é assim, mas eu gosto de ler de tudo, entendeu? Mas esse livro eu acho que não... Tem pessoas que leem gêneros muito específicos e esse livro não é uma fantasia. Tipo, ele é bem real, ele é bem pontual, então... ele é bem sentimental também, então... Ele é um livro... É o Marcos Zuckerman, né? Não tem como. O cara, ele escreve e você fica... Você olha pra morte e a morte conversa com você, né? Vamos fazer o quê? É isso. Se tiver algum livro que tiver acontecido a mesma coisa que vocês quiserem comentar, quiser compartilhar... E se vocês tiveram uma experiência diferente também com esses livros que eu falei, quiser comentar também, será muito bem-vindo. E que vocês continuem acompanhando a gente, que a gente faz isso aqui com todo o carinho e todo o amor. E segue a gente lá em todas as redes sociais possíveis, porque a gente está lá. Eu vou deixar anotado aí embaixo no vídeo. E se inscreve no canal. E um beijo e um pastel de álcool gel, porque a gente tá de quarentena.